Bom dia, pessoal. Eu queria fazer uma retificação e continuar a parte 1 do vídeo de Santa Teresinha, né? Eu me dirigi naquela explicação falando que Santa Teresinha necessitaria de outras vidas, como é tratado no texto, é citado desta maneira. O que eu quis dizer com outras vidas não é vida após a morte, em que você tem a questão da reencarnação. Não é isso que eu quis dizer. Porque o desejo de Santa Teresinha era tão grande que ela se daria para Deus em todas as formas de vocações. Não sei se vocês sabem, mas alguns santos morreram como mártires, outros como guerreiros, né? Então, ela queria dar-se a Jesus por completo, de todas as formas. Então, isso é uma metáfora. Não quer dizer que o que eu me expressei, não quer dizer que ela seria guerreiro, depois ela voltaria como Marte, não, até porque nós não acreditamos na reencarnação, né? Só temos uma vida, morreremos e habitaremos com Deus. Então, quando eu falei isso, eu repensei, será que o pessoal conseguiu compreender o que eu havia dito? Então, estou aqui para retificar e continuar o vídeo, tá certo? Também quando eu falei do termo alquimia também, né? E também alguém pode não entender, mas não quer dizer que Santa Teresinha estudou alquimia, certo? Não tem nada a ver com isso. Quando você fala alquimia, você se trata de uma questão de transubstanciação de matéria, certo? Então ela conseguiu atingir o ápice de graça no corpo e no espírito. Então, quando eu falo de alquimia, é isso. Não estou me dirigindo a questões de estudar isso, certo? E nem usar os princípios ditos alquímicos. Não tem nada a ver com isso. Mas quando a gente fala de alquimia, a gente trata, claro, de matéria, espírito e da mente também. Então, quando a gente fala isso na espiritualidade, quer dizer que a pessoa era um alquímico. Ela conseguiu interagir com Deus em todas as formas, entendeu? Ela superou, ela se elevou, ela conheceu a matéria a tal ponto de transubstanciar-se, entendeu? Com a ajuda de Deus, né? Então, Santa Teresinha, ela tinha dois princípios para chegar até o método dela da pequena trilha. O primeiro dela era a desconfiança de si mesmo. E a segunda dela era a confiança total em Deus. À medida que eu me entregava para Deus, a partir do meu nada e das minhas fraquezas, da qual ela ria das fraquezas dela em alguns momentos, ela se abandonava em Deus com total confiança. E desconfiava até das próprias... Quando ela se sentia bem, quando a gente se sente bem. A gente passa por da nossa vida sabendo que nós temos uma certa potencialidade, uma certa virtude. E aí, só que nessa questão ela desconfiava dela mesma. Então, dois princípios fundamentais, a desconfiança em si mesma e a confiança em Deus na vida dela. Outro ponto que eu posso trazer também é que muitos não acreditavam na espiritualidade dela, certo? Mas é de se calhar que ela tinha uma maturidade a partir dos 14, 15 anos, depois da morte da mãe dela, que foi quando ela entrou no Carmelo, de maneira que poucos tinham, que poucos acreditavam que ela poderia ter. Então ela foi muito massacrada dentro do Carmelo, certo? Desde seguir regras que ela sabia que tinha que seguir, e ela seguia, né? Os jejuns, as penitências, os horários de orações, né? Só com 20 anos foi que ela conseguiu ensinar outras carmelitas, ou seja, ser colocada em um lugar de ensino dentro do Carmelo, porque antes disso ela passou por muitos problemas, né? Muitas maltratavam ela mesma, né? E ela sofreu algumas dores. A primeira foi com a perda da mãe, e a segunda, e a terceira e última, a segunda eu não me lembro direito, mas a terceira e última foi quando ela pede a Deus para experimentar o Calvário, né? Então, assim, de certa forma, o Calvário, para quem não sabe, é quando Jesus anda até a sua crucificação, certo? Então, para quem não sabe, ela acabou vivendo, então, um martírio,
ela acabou passando por essa dor de Jesus. Ela quis, ela pediu: Senhor, se eu puder dividir essa dor com você, eu quero dividir essa dor com o Senhor. E aí se dá a questão do amor por completo. Eu até hoje não vi um amor que se diz tão genuíno, pleno assim, infantil, que beira a ser puro ao tamanho de ser infantil. Porque ela se dá como uma criança nesse ponto. Ela acabou achando esse método apenas dela, certo? Como eu disse, não foi algo proposital, não. Não foi algo que Deus revelou para ela em sonho ou em mistério, não. Não foi isso, não. Ela construiu, ela acabou vendo, claro, que ela tinha um sentimentalismo a mais, a flor da pele e tudo, também as condições de vida, as pessoas que ela convivia também eram católicas. Então, ela, vamos dizer, ela viu nisso que ela poderia deixar para as pessoas um exemplo de vida, certo? Através do amor. Ela disse: eu achei um método, eu achei a minha missão aqui. A minha missão aqui é o amor, é deixar o amor. O amor em viver Deus aqui na terra, nas pequenas coisas, certo? Então, não é aquela grande atitude de ser guerreiro, de morrer, não é aquela grande atitude de ser sacerdote, né? E apresentar as almas a Deus e rezar pelas almas. Acabou-se que ela não, como ela disse, com essas metáforas, que ela não conseguiria fazer tudo isso, mas acabou que Deus deu a ela formas e maneiras de fazer tudo isso ao mesmo tempo. Porque não quer dizer que ela não tenha sido guerreira interiormente, não quer dizer que ela não tenha sido sacerdote, porque ela é considerada como doutora da igreja e como uma padroeira dos sacerdotes, dos padres, né? Porque ela era leitora, ela entendia da liturgia. E como ela foi desprezada, massacrada também durante a sua vida, os padres consideram ela como um exemplo de doutor, né? De apostolado, como um doutor na igreja. Então, Deus deu tudo a ela. E o último foi o martírio do Calvário, certo? Além dela ter sofrido tudo, quando ficou próximo da morte, né? Ela expeliu sangue, ela sofreu algumas alfinetadas, certo? Ela se tremia, tudo isso. E no final, no leito da morte, ninguém sabia exatamente o que é que ela tinha. Mas alguns sabiam, outros não. Porque aí está o mistério do santo, certo? Quando o santo ele não fica contando para ninguém que ele não se gaba porque ele é. Quem estiver olhos mais atentos, observe, veja, entenda, compreenda. Mas quem não tiver, vai passar por isso, depois é que vai entender. Então Deus deu para ela esse martírio. Ela expeliu sangue, assim como o Padre Pio também teve algumas coisas nas mãos, né? Alguns enigmas, né? Que teve nas mãos e tudo. Ele sofreu também as dores. Porque o ápice do amor, a pessoa se dá, certo? Então, deixa eu ver mais o que eu posso trazer aqui, né? Ser criança para Santa Teresinha era matar o orgulho. E como a gente sabe, matar o orgulho você aceita a graça de Deus. Então, para ela, quando você se mata o orgulho, você é obediente. E por você ser obediente, você ganha tudo. Você acha um espírito de criança, eu sou obediente, entendeu? Então, ela trouxe assim uma simplicidade grande através de descobrir esse método da pequena trilha, né? Quando a gente fala método, pensa que é o quê? Algo detalhado, que é uma coisa científica e tudo.
Mas quando eu falo método, realmente não leve nesse sentido da etimologia da palavra, uma coisa desse jeito, com início, meio e fim, não. Mas ela deixa, eu quero ser para as almas aqui da terra uma mãe, eu quero ser a noiva. Se Jesus, ele era o noivo que atendia às almas, atende às almas até hoje e vela pelas almas e salva as almas, ela queria se dar como a noiva. Como eu falei no outro vídeo, Santa Teresinha não queria deixar exemplo para esse mundo, não. Ela queria ser para Deus. E sendo para Deus total, ela era total, querendo ou não, para as almas. Entendeu? Se eu me ofereço como corpo, como um sacrifício, como oração, como penitente, como algo que eu descubro em mim que é minha vocação, eu chego ao ponto, que não é todos que chegam a isso, a se doar pelas almas. E muitos fizeram isso. Padre Pio, São Francisco de Assis, Santo Antônio, uma porrada de santo. Então, é o seguinte, o autor fala assim: a marca de Santa Teresinha foi a aliança indissolúvel entre a espontaneidade com o bom senso, em grau raro. Não havia nada de espetaculoso que a gente não poderia fazer. Só que havia um sentido de obediência, um sentido de se dar, de entregar-se à dor tão completo, que não é como a gente faz, tem algo a mais. Isso está por trás de tudo isso que ela contribuiu, que ela fez, certo? E, assim, como ela queria deixar esse exemplo, ela acabou deixando mesmo essa pequena trilha de coisas simples, chamado os 1000 nadas. Quando eu faço pequenas ações que vão contra mim mesmo, contra o meu desejo carnal, contra o meu desejo do meu ego, e eu faço esses 1000 nadas durante toda a minha vida, isso se acumula, entendeu? Então, é o desejo do sofrer, alfinetadas, pouco a pouco, né? E Tamires, você disse que ela não fazia, assim, algo espetaculoso, mas exatamente o que é que ela fazia? Bom, eu vou te dizer o que é que ela fazia. Ela fazia se doar para Deus sem medidas, ao ponto de não se importar com o julgamento de ninguém, nem das próprias pessoas que eram católicas. E o que ela queria fazer era modificar, aqui na missão, na terra dela, uma forma de ajudar as pessoas e as almas. E ela conseguiu fazer. Hoje ela é um exemplo pra gente, um orgulho pra gente dentro da Igreja Católica. Isso pra mim é um exemplo de mulher, é um exemplo de guerreira, é um exemplo de santidade, e é um exemplo que a gente pode não conseguir chegar lá ao ponto de ter um martírio, de experimentar o Calvário e tudo mais, mas a gente pode fazer no dia a dia coisas que vão contra nós mesmos, certo? Então, é isso. Ela sofreu muito nas injúrias, né? Ela se deixava ser injuriada, ser esquecida, ser humilhada. Poderia humilhar ela, não tinha problema nenhum. Então ela aceitava, certo? Então é isso que eu tenho para passar, é isso que eu tive para retificar o que eu disse no primeiro vídeo. E eu fico grata, um beijão. Até mais. Qualquer dúvida fala comigo, tá? Beijos.